Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje nós temos a oportunidade de conversar com o Dr. Tiago Ranieri, que é procurador do trabalho e é também o coordenador do projeto Mais Um Sem Dor. E o tema do nosso encontro é trabalho e direitos humanos. Seja bem-vindo, Dr. Ranieri, é uma alegria ter o senhor conosco aqui no Radar Direitos Humanos. Primeiramente, eu quero externar aqui a honra e a alegria de poder contribuir um pouquinho com o podcast Radar Direitos Humanos, e é sempre importante falar sobre trabalho, direitos humanos, inserção no mercado de trabalho, e estou aqui à disposição para a gente poder ter um bate-papo bem profícuo para o ouvinte, ter um mínimo de conhecimento sobre essa temática. Doutor, vamos começar o senhor explicando um pouco sobre o Ministério Público do Trabalho. O que é, quais suas atribuições, como funciona? O Ministério Público do Trabalho é um ramo especializado do Ministério Público da União. O Ministério Público da União ele é formado por 4 ramos: o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Distrito Federal, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, ele é integrado por procuradores do trabalho que tem como função, como meta estratégica, como objetivo, fiscalização das leis trabalhistas no aspecto coletivo e no aspecto difuso. Então, todas as vezes que o empregador ele descumpre uma lei trabalhista e esse descumprimento afeta uma coletividade de trabalhadores que possa ser identificada ou não, nasce aí a legitimidade da atribuição de um procurador do trabalho atuar nessa temática. Então, nós, dentro das nossas metas estratégicas, nós temos o combate ao trabalho escravo, o combate ao trabalho infantil, o combate aos diversos tipos de discriminação no mundo do trabalho, combate às fraudes trabalhistas, o combate aos atos antissindicais, a garantia e o fomento de um meio ambiente adequado para todo o coletivo de trabalhadores. Enfim, de um modo geral, é isso. É qualquer irregularidade que repercuta nesse aspecto coletivo do trabalhador, nasce a atribuição do Ministério Público do Trabalho para atuar. A nossa atuação se dá de forma extrajudicial, no âmbito dos inquéritos, onde investigamos, colhemos provas, para que possivelmente possamos ajuizar uma ação civil pública no judiciário trabalhista. Então, nós somos esse ramo especializado do Ministério Público que atuamos na Justiça do Trabalho. É importante aqui deixar claro também a diferença entre Ministério Público do Trabalho, que é esse ramo especializado do Ministério Público da União, de Ministério do Trabalho e Emprego, que é um órgão do Executivo Federal. O Ministério do Trabalho e Emprego é formado por auditores fiscais. Eles também têm como escopo, como objetivo, a fiscalização das leis trabalhistas, mas num aspecto mais individual. Nós brincamos que é o cara crachá. Então, eles vão até as empresas, verificam as relações de trabalho e onde há irregularidade, eles autuam por meio de autos de infração. Esses autos de infração do Ministério do Trabalho e Emprego servem como prova para que o Ministério Público do Trabalho possa ajuizar as suas ações no judiciário trabalhista, quando esses autos de infrações realmente repercutem, vamos dizer assim, uma irregularidade no aspecto coletivo. E o senhor está na função de coordenador do projeto Mais Um Sem Dor. Como funciona esse projeto? Qual é a missão e quais são os públicos que recebem a atenção desse projeto? É importante falar também que, para além da nossa atribuição investigativa, que é investigar no âmbito dos inquéritos, ajuizar ações no judiciário trabalhista, existe a possibilidade, uma ferramenta de o procurador do trabalho, como agente articulador da cidadania, instaurar procedimentos promocionais, e o projeto Mais Um Sem Dor faz parte de um procedimento promocional, no intuito de fomentar
políticas públicas na seara do mundo do trabalho. O projeto Mais Um Sem Dor, ele nasceu de uma autocrítica da própria atuação do Ministério Público do Trabalho aqui em Goiás, onde identificamos nessa nossa avaliação que certos grupos chegam ao Ministério Público do Trabalho. Por quê? Porque são grupos que estão à margem da sociedade. Se grande parte deles, quando no mundo do trabalho, estão de maneira informal, estão de maneira de um trabalho não digno, não decente. Então, a partir dessa autocrítica, surgiu a possibilidade de instaurar um procedimento promocional e, a partir de então, surgiu o projeto Mais Um Sem Dor, que visa trazer formação humana, qualificação técnica e encaminhamento para o mercado formal de trabalho de grupos em extrema vulnerabilidade social. Daqui a pouquinho eu vou mencionar quais são esses grupos, né? E a ideia do projeto a partir dessas 3 fases, conseguir dar visibilidade para esses grupos que são invisibilizados. Muita gente fala, são minorias que são invisibilizadas. Eu até diria que são maiorias minorizadas, né? Maiorias que por uma condição social, uma condição econômica, uma condição de uma característica física que não se encaixa, vamos dizer assim, no aspecto normativo da nossa sociedade, que são deixados à margem e não conseguem ter acesso ao mercado formal de trabalho. Nós, do Ministério Público do Trabalho, temos um lema que fala que o trabalho é a narrativa de nossas vidas. Eu vi que você, Rodrigo, no início da fala, falou que o trabalho é até responsável por construir a nossa identidade. Então, o projeto, ele visa para além de dar visibilidade para esses grupos, fomentar que eles consigam narrar a sua vida por meio de um trabalho digno, de forma mais decente, né? Podendo exercer a sua profissão qualificada, com todos os direitos trabalhistas assegurados. E elegemos um grupo inicial no início do projeto, o projeto nasceu em 2018, e naquela época o grupo que nós elegemos, enfim, por ser o projeto ainda estar muito embrionário, é o grupo da população transexual, homens transexuais e mulheres transexuais. Por estar esse grupo, especificamente falando, o mais à margem da sociedade, quando consideramos toda a população LGBTQIA+. Então, a população transexual, dificilmente, enfim, por conta de vários fatores, não conseguem se inserir, encaixar no mercado formal de trabalho. E grande parte deles são, vamos dizer, marginalizados, são empurrados para a prostituição. Então, a ideia do projeto é resgatar essas pessoas por meio de uma formação humana, de uma qualificação técnica, e, para além disso, conseguir inseri-las nesse mercado formal de trabalho. Obviamente que para isso não depende apenas do Ministério Público, depende de uma série de fatores, de uma rede de proteção, diríamos assim, depende também do convencimento das empresas, da sensibilização das empresas, para que elas possam oportunizar essa vaga no mercado de trabalho, no intuito de inserir, incluir essa população especificamente falando, né, e conseguirmos dar representatividade para ela nesse mundo do trabalho. Obviamente que iniciamos com a população trans, mas a partir de então outros grupos majoritários que foram minorizados, vamos dizer assim, também já foram integrados ao projeto. Dentre eles nós temos população em situação de rua, nós temos mulheres vítimas de violência doméstica, mulheres negras, migrantes, mulheres egressas do sistema prisional ou mulheres que estão ainda cumprindo pena. O intuito, então, é apoiar todo esse grupo de pessoas que foram eleitos para que a gente possa alcançar esse escopo, que é trazer uma nova narrativa de vida para cada uma delas por meio do trabalho decente. E, obviamente, essa narrativa não impacta apenas a vida da pessoa ou a vida da unidade que gravita em torno dessa pessoa, né, dos entes que gravitam em torno dessa pessoa, mas de toda a sociedade, né? Quando a gente consegue combater uma desigualdade social, quando a gente consegue combater a discriminação, ou consegue combater a não inserção no mercado de trabalho, isso reverbera de forma positiva para toda a sociedade. E quais as ações que o programa Mais Um Sem Dor vem desenvolvendo para essas pessoas? Antes de falar das ações, vamos falar um pouquinho da parte operacional. Como é que a gente chega nessa população, né, nesses grupos que são eleitos? Então, obviamente, nós não temos condições de chegar de forma capilarizada em cada grupo desse. Então, por isso que o Ministério Público do Trabalho, ele dialoga com diversos atores da sociedade, não só atores do sistema de justiça, tais como a Defensoria Pública, Ministério Público do Estado, a próprio Juizado de Combate à Violência Doméstica, mas também dialogamos e principalmente com a sociedade civil organizada, nos movimentos sociais.
E dentro também dos movimentos sociais, conversamos muito, enfim, com os grupos religiosos, né? Com a pastoral da terra, a pastoral do migrante, enfim, com grupos que realmente têm acesso a essa população, para que a gente possa, após uma oitiva, ter condições de pensar numa articulação maior, juntamente com os entes de qualificação e também com as atividades econômicas que vão absorver essa mão de obra, para que a gente possa realmente iniciar o projeto. Então, as ações iniciam, vamos dizer, começando pelas ações, iniciam com esse diálogo com o sistema de justiça, com a Defensoria Pública especialmente, que é uma clientela grande da Defensoria Pública, com os movimentos sociais, para que após esse contato inicial, essa oitiva, a gente possa construir um método, vamos dizer assim, eu não gosto de dizer seleção, porque quando a gente fala em seleção, sempre está agregado a alguma exclusão, a ideia é que a sociedade tem um acesso amplo ao projeto, mas a gente conhece esse possível, esse futuro aluno, para que a gente possa pensar de maneira mais adequada no projeto em si. O projeto ele é dividido em 3 fases, Rodrigo. Então, a primeira fase é a formação humana. Antes da formação humana tem esse diálogo, obviamente. São eleitos alguns critérios dentro das atividades econômicas que vão ser ofertadas em curso para essa população, para que elas tenham acesso. A primeira fase de formação humana ela acontece no Ministério Público do Trabalho, então nós recebemos esse sujeito de direitos no Ministério Público do Trabalho, eles passam 2 semanas com a gente no nosso auditório. A primeira semana é ofertado um curso de poesia, e muitas pessoas perguntam, mas por que a poesia, né? Que tem a ver a poesia com o mundo do trabalho? Mas a poesia nós identificamos como uma ferramenta imprescindível para que a gente possa acessar esse sujeito de direitos, né? Possa acessar a dor desse sujeito de direitos, possa compreender quem é esse sujeito que está com a gente, possa criar um laço de confiança, que é importante, né? Quem é esse Ministério Público, esse procurador, ou essa rede de proteção que quer me dar, que fala que vai me dar acesso a esse rol de direitos. Então, essa semana de poesia é uma semana assim, muito rica, é uma semana de desconstrução, não só para a gente, Ministério Público, Procuradores do Trabalho, mas de desconstrução para toda a rede de proteção, porque muitas vezes a gente sabe da justiça, sabe da teoria, mas é nesse diálogo próximo que a gente realmente conhece aquele sujeito de direitos. Então, independente se a pessoa se é alfabetizada ou se não é alfabetizada, ela tem acesso ao curso e é extremamente assim rico esse contato dela com a poesia. A gente fala, nossa, mas é só apenas uma semana de poesia. Mas a gente vê como é importante essa uma semana. A gente começa com as pessoas chegando de forma tímida, tendo acesso muitas vezes ao primeiro contato com o poema, e consegue no fim dessa primeira semana declamando um poema numa formatura que a gente faz bem rápida, para que cada um consiga declamar o seu poema. Então a gente começa com poemas de Cora Coralina, mas a gente traz também Leodegária de Jesus para trabalhar também toda essa dinâmica da mulher negra, da poetisa negra, e começamos com poemas já conhecidos na nossa sociedade, mas no fim dessa semana a gente consegue que esse aluno consiga declamar o seu próprio poema. Então ele passa uma semana tendo contato e conseguindo construir o seu poema, com as suas dores, com as suas emoções, com os seus sentimentos, muitas vezes até o primeiro contato que ele tem de forma mais técnica com essa dor, com esse sentimento, né? E, enfim, no final dessa uma semana a gente consegue criar minimamente esse laço de confiança, consegue fomentar esse crescimento de uma autoestima, enfim, de uma própria confiança, responsabilidade. O poeta que está com a gente é um poeta goiano que chama Lucão, já participou com a gente aí mais de 20 edições, vamos dizer assim, e eu até convido você, Rodrigo, para vir numa dessas formaturas, para você ver como é impactante, né? É impossível não chorar. Eu sou um procurador muito chorão, e dificilmente eu fico sem chorar nessa formatura, porque realmente a gente vê como todo ser humano carrega consigo uma potência, né? E muitas vezes essa potência ela não é explicitada por uma mera falta de oportunidade, um simples olhar. E então essa uma semana ela serve para isso, Rodrigo. E na semana seguinte, enfim, já com esse nível de confiança, com essa relação de confiança, o aluno um pouco mais solto, conhecendo quem é a instituição, quem são os instrutores, a gente promove uma semana de acolhimento. E nessa semana de acolhimento, o aluno tem, assim, contato com uma série de profissionais das mais diversas especialidades, para que a gente possa
aparar as arestas minimamente da carência de política pública que esse aluno chega para a gente. Então, muitos alunos chegam com algum tipo de problema de saúde. Eu falo assim, quando eu falo problema de saúde, problemas básicos de saúde, desde higiene pessoal, sabe, Rodrigo? Detalhes de higiene pessoal. Então, vem uma enfermeira que faz toda uma dinâmica sobre higiene pessoal. Vem um dentista que fala sobre também higiene bucal. Vem médica, quando os grupos são de mulheres trans, homens trans, que fala sobre todo esse processo de hormonização, para que eles não façam isso fora de um olhar médico. Nós temos psicólogas, vem também tabelião para que a gente possa ter, para que esse aluno também possa ter acesso à sua retificação de nome no cartório, se for o caso. Participam defensores públicos no intuito também de, enfim, aparar alguma aresta em termos de política pública que carece essa mulher, tais como emissão de certidão de nascimento, paternidade, promotores de justiça, juízes do trabalho, para que ele possa conhecer o que é esse judiciário trabalhista, o que o espera futuramente. Então, é uma semana muito rica, é um boom, vamos dizer assim, de informações que esse aluno vai ter contato, para que ele possa se sentir, para que possa nascer nele esse sentimento de pertencimento à sociedade. Então, é um rol mínimo de direitos para que ele possa se sentir cidadão integrante de uma sociedade. E a gente faz isso também no intuito de acalmar esse aluno, para que ele possa realmente, na semana seguinte, que já é a semana de qualificação e acontece no Senai, para que ele possa ir para essa semana de qualificação realmente focado nessa qualificação, sem preocupar com essas mazelas que ele está mergulhado, nesse ciclo de violência que ele está mergulhado, e possa saber onde é que ele possa buscar os seus direitos, saber como é que funciona o sistema de justiça. Isso tem dado muito certo. Obviamente, cada turma a gente pensa uma coisa e ela acontece de uma forma diferente. Aí, eu voltando à minha fala, de desconstrução do próprio Ministério Público do Trabalho, da própria Defensoria, do sistema de justiça, quando tem acesso direto a esse sujeito de direitos, né? E a gente vê como é importante esse diálogo próximo, essa proximidade com a sociedade. Para isso nós fomos criados, para isso somos pagos, para que a gente possa realmente conseguir narrar e dar acesso a essa população a um rol mínimo de direitos fundamentais que a nossa Constituição de 88 prevê. Então, a segunda fase do projeto, ela acontece no Senai, nas unidades do Senai, e nós elegemos aqui no estado de Goiás, Rodrigo, duas atividades econômicas que casam com a vocação econômica do estado, que é o curso de cozinha, assistente de cozinha, que teve um boom aí nessa pandemia, né? As pessoas, enfim, podem buscar, o seu trabalho na sua casa, especificamente falando, e vários restaurantes também funcionaram nessa pandemia, enfim, de um novo modelo, de uma nova reengenharia, vamos dizer assim, de dinâmica do trabalho, e também o curso de costura. Goiás, ele está dentre os estados que mais tem como atividade econômica forte o ramo da costura, da confecção. Então, acho que talvez a gente perde hoje apenas para o estado de São Paulo, mas a gente está, enfim, quase alcançando esse rol essa atividade econômica de confecção. Então, no curso de assistente de cozinha, eles passam um mês no Senai, tendo acesso a esses, enfim, conhecimentos, saberes mínimos de cozinha, de como se movimentar numa cozinha, de como se portar numa cozinha, quais são os equipamentos de proteção individual que se utiliza na cozinha, quais são os critérios da vigilância sanitária de uma cozinha, como que se movimenta, que se usa um instrumento, que faz um corte, tem uma noção de panificação, tem uma noção de doces, uma noção de assistente de cozinha, que é um cargo assim que quando chega para um restaurante, já é uma mão na roda para ele, porque ele não vai ter que ensinar esses detalhes mínimos que um assistente de cozinha precisa saber. Então, é uma atividade econômica assim, muito pujante, que tem uma absorção muito imediata e rápida para o mercado formal de trabalho, bem como dar condições para essa pessoa empreender. Eu quero fazer aqui um bolo no pote, eu quero fazer um espetinho na minha casa aqui, eu quero desenvolver uma torta salgada. Então, ele consegue também trabalhar com isso.
esse curso dura um mês, ou então ele vai para o curso de costura industrial. Já o curso de costura industrial dura em torno de 2 meses e meio. Então ele vai ter também uma noção básica de como é que é essa dinâmica de uma confecção, de trabalhar numa cadeia produtiva da moda, da costura, vai aprender alguns tipos de cortes, alguns tipos de maquinário de costura, desde a máquina overlock, que é uma máquina, vamos dizer assim, mais sofisticada, tudo também no intuito para que ele possa conseguir chegar numa confecção, conseguir chegar nessa cadeia produtiva da moda, da confecção, e tenha já um conhecimento mínimo para ser empregado. O que também dá para ele, se não tiver condições de ingressar de imediato numa relação formal, de também fazer o seu próprio sustento por meio de um empreendedorismo, de trabalhar em casa com costuras, com ajustes, né, com pregagem de botão, de forma muito mais técnica e muito mais profissional. E é importante falar também que os alunos que ingressam no projeto, desde lá, o início da primeira semana, eles recebem um lanche, uma alimentação, recebem um vale transporte, recebem um uniforme e recebem uma bolsa no valor de R$ 350 por mês, dentro do projeto. Obviamente são valores pequenos, mas é um valor que a gente entende como mínimo para que seja também um suporte mínimo para que ele possa ter a sua assiduidade garantida no projeto, tais como vale transporte, o próprio lanche. Quando a gente fala de grupos em vulnerabilidade, são grupos que muitas vezes não têm acesso a um alimento, a um café da manhã, a um almoço, a um lanche no meio da manhã, bem como, principalmente, a um vale transporte para poder se locomover, né? E, paralelamente, Rodrigo, a toda a primeira e a segunda semana, que é um mês ou 2 meses, a depender da atividade econômica, nós iniciamos um diálogo com as empresas desses 2 ramos de atividade econômica, que é a costura ou a confecção. A ideia desse diálogo é apresentar para cada empresário desse, para cada empresa dessa, o que é o projeto, qual a potência do projeto, né, quão grande é a qualificação que acontece na vida dessas pessoas, e, enfim, mostrar para eles também, enfim, embora seja lei, né, que cada empresa dentro da sua atividade econômica tem um dever de uma responsabilidade social, né? E é uma responsabilidade social que, além de estar na Constituição, está no Código Civil, está nas normas internacionais, e está em diálogo também, em harmonia com a Agenda 2030 da ONU. Então, a Organização das Nações Unidas, ela tem uma agenda que, enfim, com vários objetivos, com 17 objetivos, e essa agenda, a princípio, é para ser cumprida até 2030. E entre os objetivos dessa agenda, que nós chamamos de ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, cada empresa tem ali o seu dever, né, de implementar esse ODS para que elas possam mostrar para o seu consumidor final que é uma empresa sustentável. Então, isso casa, vamos dizer assim, com os ODS da ONU, casa com os deveres que a Constituição e o Código Civil prevê, e, enfim, e mostra para a empresa como ela pode aumentar a sua visão de mercado quando o seu corpo de trabalhadores é um corpo mais diverso, é um corpo mais plurimo, ela consegue entregar, vamos dizer assim, um produto mais completo para a sociedade. Enfim, feito esse convencimento das empresas e elas abrindo as suas portas para o Ministério Público do Trabalho, nós temos uma consultora contratada pelo projeto, é uma advogada especialista em diversidade, que vai até a empresa, conversa não só com o corpo, vamos dizer assim, diretivos, gerentes e diretores da empresa, mas prepara também todo esse corpo de trabalhadores para receber esse novo colega, que é um colega, vamos dizer assim, dentro da sua diversidade, né, para que ele realmente possa ser acolhido, não deixe ele lá um estranho fora do ninho, vamos dizer assim, né? E isso não custa, não tem nenhum custo para a empresa, e pelo contrário, a empresa que contrata e ela é acompanhada durante o mês pelo Ministério Público do Trabalho por essa advogada especialista em diversidade, a empresa que consegue, enfim, efetivar esse trabalhador, o Ministério Público do Trabalho, ele reconhece essa empresa com o selo social Empresa Amiga da Diversidade. E esse selo social é um selo que a empresa consegue mostrar para o seu consumidor, consegue mostrar, enfim, para toda a sociedade que ela está em harmonia não só com a Constituição, com o Código Civil, mas com esses ODS da Agenda 2030 da ONU. Então é importante que o consumidor, né, que quando vir, enfim, possivelmente consegue vir lá o selo na empresa, ele pode ter certeza que é uma empresa sustentável e ele está fazendo um consumo consciente, ele está fazendo um consumo que com certeza está trazendo um diferencial não só para ele, mas para toda a sociedade de um modo geral. Então o projeto ele acontece mais ou menos assim, nessas 3 fases. Obviamente existem outros detalhes,
E eu gosto sempre de falar que, embora o Ministério Público do Trabalho esteja coordenando esse projeto, existem várias mãos que contribuem para esse projeto, dentre elas o Tribunal Regional do Trabalho, daqui a pouquinho eu vou falar o porquê do TRT estar com a gente, Defensoria Pública, tem essa clientela no seu dia a dia, o próprio Ministério Público do Estado, que também é um grande parceiro e faz parte, enfim, está de mãos dadas com o próprio Ministério Público do Trabalho, a Vara de Combate à Violência Doméstica, as pastorais, né, todos os movimentos e entidades religiosas que também têm contato com essa população. E aí agora que eu vou fazer um gancho, eu sei enfim, que da população migrante, né? Nós temos aqui a pastoral do migrante, bem como a Diocese Anglicana, que desenvolve um projeto de alfabetização desses grupos migrantes, e é uma população eleita por nós, e sem dúvida é uma condição que facilita imensamente, na realidade uma condição sine qua non, né? Que facilita a inserção do próprio migrante no nosso projeto, porque a gente sabe que a língua, para além de ser uma ferramenta para a inclusão na sociedade, para que ele consiga se movimentar na sociedade, é fundamental para que ele consiga, sobretudo, se incluir no mercado de trabalho, né? Já que a gente faz essa movimentação com as empresas, é importante que esse trabalhador chegue na empresa minimamente já com alguns saberes mínimos da nossa língua para facilitar essa inclusão dele no mercado de trabalho. Então, desde já, eu quero parabenizar a Pastoral do Migrante, a Diocese Anglicana, juntamente com a Universidade Federal de Goiás, que também tem um projeto nesse aspecto de alfabetização, que é muito importante. É uma ferramenta imprescindível para que eles possam chegar ao projeto e consigam ter êxito no projeto e consigam realmente ser incluídos. Mas o projeto ele nasceu em 2018 e essas construções vêm sendo feitas desde 2018 e outros atores vêm sendo inseridos no projeto. E, obviamente, eu sempre digo que direito e recursos não nascem em árvores, né? Todo o custeio desse projeto, Rodrigo, ele é feito a partir de condenações de empresas que não cumprem a sua legislação, que não cumprem a legislação trabalhista. Então, quando o Ministério Público do Trabalho ele atua, em regra, quando a empresa descumpre uma lei que impacta um universo coletivo de trabalhadores, o procurador do trabalho pede na sua ação um dano chamado dano moral coletivo, um dano que essa empresa causou não só à coletividade, mas toda a sociedade, por aquela ação dele ilegal e irregular de não cumprir a legislação. Esse valor da condenação, quando a empresa é condenada pelo judiciário trabalhista, ao invés dele ir para um fundo, vamos dizer assim, do governo federal, ele é aplicado em projetos como esse, como Mais Um Sem Dor, para que a gente possa realmente devolver para a sociedade a compensação desse dano que ela sofreu por essa empresa não ter cumprido a legislação trabalhista. Então, desde todo o custeio do lanche, do uniforme, do vale transporte, dessa bolsa de R$350, do custo de qualificação do Senai, ele é custeado com esse recurso de condenações de empresas que não cumpriam legislação trabalhista. E, obviamente, aqui eu tenho que fazer menção ao Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, o TRT 18, e um elogio também a todos os juízes do trabalho que atuam nas varas do trabalho, os desembargadores que atuam na segunda instância, que se sensibilizaram com o projeto, e hoje nós já temos, vamos dizer assim, todo um fluxo dessas destinações, obviamente com total prestação de contas, com total publicidade, para que a sociedade possa saber também onde está sendo aplicada os recursos oriundos dessas condenações. Também as empresas, né? Uma empresa, quando ela é condenada, para além de todo o caráter pedagógico, para que ela não venha cometer, né, essa infração novamente, nós chamamos de tutela inibitória, e para além da tutela inibitória, para ela saber também que esse dano, vamos dizer assim, essa condenação com repercussões econômicas também esteja sendo aplicada em algo que realmente vai reverberar para toda a sociedade de maneira positiva. Doutor Tiago, e poderíamos conversar uns instantes sobre o papel que a religião, ou mesmo que a religião organizada, institucionalizada, pode e deve ter, né, em relação à garantia, à promoção e ao avanço dos direitos humanos na seara do direito do trabalho? Eu diria que é imprescindível, Rodrigo. Primeiramente, pelos valores que cada religião traz consigo, né? O valor, eu vou aqui fazer um recorte, obviamente, do que eu tenho mais contato, do valor cristão. É uma amálgama, os valores cristãos, os valores do mundo do trabalho, considerando que ambos, sobretudo o cristão, visa a dignidade da pessoa humana, né? Nessa sociedade capitalista que nós vivemos, o alcance da dignidade humana, ele não tem como, ele perpassa pelo mundo do trabalho, né? Então, a religião, ela está, vamos dizer assim, umbilicalmente ligada
e é um grande ator que pode contribuir juntamente com o sistema de justiça trabalhista para fomentar a inserção, a inclusão enfim, dos seus fiéis, né, não só dos seus fiéis, mas de onde ela geograficamente atua, em projetos não só do Ministério Público do Trabalho, mas como projetos particulares da própria religião, pelo seu caráter pelo seu caráter de valores, seu caráter de transformação social. Então, assim, eu diria que as religiões hoje, e aí eu faço um recorte não só da religião cristã, mas de um modo geral, as religiões são imprescindíveis para que se busque essa dignidade da pessoa humana. Sobretudo porque o Estado ele não tem braços nem pernas para alcançar diversos cenários geográficos da população. Eu tenho dito que antes do Estado chegar, muitas vezes, anos-luz, a religião já chegou e já tem tomado conta. E eu acho que aí o Ministério Público do Trabalho entra como um grande parceiro da religião, para que a gente possa realmente apoiar, né, as religiões, as entidades religiosas, para que elas possam, vamos dizer assim, fomentar ainda mais, né, os seus projetos. Como eu disse anteriormente, dinheiro não nasce em árvores, né, Rodrigo? E, obviamente, a contribuição, enfim, de cada fiel, muitas vezes, é muito aquém do que é a necessidade da população de um modo geral. E aí, essa articulação, esse diálogo nosso com as religiões, pode, com certeza, potencializar não só o trabalho de projetos das entidades religiosas, mas também potencializar o nosso trabalho no sentido de termos acesso maior a esse sujeito de direitos que a religião, no seu nascedouro, já tem. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, ambas as instituições podem se potencializar, e eu acho que o objetivo é totalmente convergente, tanto no intuito de transformação social, de busca da dignidade da pessoa humana, e, obviamente, quando a gente fala do mundo do trabalho, inserção desse sujeito de direitos para que ele possa narrar a sua vida dentro de um trabalho decente, enfim, com esses diversos valores que a religião já traz e que o Ministério Público também tem como meta estratégica dentro da sua instituição. Então, eu diria que a religião é um grande parceiro do Ministério Público do Trabalho, e aqui eu também não posso deixar de fazer menção ao grande elogio e alegria que nós temos, que já temos essa articulação no âmbito do projeto, com as pastorais, com as dioceses aqui de Goiânia, sempre apresentando para a gente não só esse sujeito de direitos, mas também nos dando ideias, desconstruindo o próprio Ministério Público do Trabalho, enfim, com esses diversos valores cristãos que ela traz na sua essência e que, enfim, só tem a trazer ganho para a gente, para a sociedade de um modo geral. Muitíssimo obrigado, doutor Tiago Ranieri, pela disponibilidade de compartilhar conosco sobre esse tema tão importante, que é o trabalho e os direitos humanos aqui no nosso podcast. Então, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, eu te agradeço e com este agradecimento eu te devolvo a palavra para as tuas considerações finais. Eu que agradeço mais uma vez um convite e eu queria deixar um registro aqui, enfim, considerando a abrangência que a entidade religiosa tem, não só com a população de modo geral, mas com os empresários, para que cada empresário, enfim, que conheça o projeto, não só nosso, mas os projetos das entidades religiosas, que consigam, enfim, dentro dos seus valores cristãos, sobretudo, né, consigam compreender não só a dimensão dos valores cristãos, mas consigam compreender também o que a nossa Constituição, o que os tratados internacionais, o que a Agenda 2030 da ONU traz, para que a gente possa realmente abraçar esse público que é majoritário, mas minorizado pela sociedade, e a gente consiga combater, consiga diminuir a desigualdade social que assola o nosso país. Para a gente é muito claro, como eu já disse aqui, como cada ser humano carrega consigo uma potência, né, uma potência capaz de mudar a sua vida, de mudar a sociedade, e essa potência fazendo uma ligação aí com a religião. Poderíamos dizer que é essa faísca do divino que cada ser humano carrega consigo, né? Então que a gente possa ter esse olhar, não só dos direitos humanos, né, mas um olhar também cristão, um olhar humano para esse irmão que está do nosso lado, que muitas vezes está nessa condição marginalizada, por uma falta de um olhar mais sensível da gente, pela essa correria que existe no mundo atual. Então, eu quero agradecer esse espaço que foi dado a nós, do Ministério Público do Trabalho, é de extrema importância, eu me sinto honrado de estar aqui na condição de procurador, mas para além de procurador, na condição de cidadão, na condição de alguém que tem uma crença religiosa também, sabe que, para além de tudo isso que a gente falou aqui, hoje, tem algo muito mais importante, muito maior, mas que também perpassa por isso que a gente falou aqui hoje.
Então, obrigado pelo convite, Rodrigo. Estamos de portas abertas aqui para a Diocese Anglicana de Brasília. Espero que a gente possa ampliar esse diálogo, ampliar o diálogo com vocês, com os colegas de Brasília. E sempre que precisarem de mim, para qualquer coisa, estou aqui à disposição. Aposto, sou um soldado aqui de vocês. Então, muito obrigado, parabéns pelo podcast. Eu desejo vida longa para o Radar Direitos Humanos e que a gente possa construir e trazer outros projetos aqui com resultados muito mais positivos ainda. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo. Então, eu sou o Rodrigo Spiuca e você ouviu o Radar Direitos Humanos. Hoje conversamos com o Dr. Tiago Ranieri, que é procurador do trabalho e coordenador do projeto Mais Um Sem Dor. Eu espero que vocês permaneçam em paz, que fiquem bem e nos encontramos no próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.